Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Todos os dias aqui na Rio Claro Investimentos a gente analisa carteiras daquelas pessoas que estão se tornando clientes ou que vêm fazer uma consulta inicial junto com a gente e vemos repetidamente os mesmos erros, em especial a venda de alguns ativos que normalmente só interessam para quem está vendendo, que podem, inclusive, destruir o futuro financeiro de muita gente. Então, a gente está fazendo esse vídeo hoje como um alerta. Se você, inclusive, está preocupado com o seu futuro ou acha que pode ter algum desses ativos, assista até o final. Alguns deles podem, inclusive, te surpreender, porque eles parecem muito bons, mas acabam sendo, talvez, o pior investimento que você vai fazer na sua vida e, muitas vezes, até não tem nem como fugir deles depois que você começa. O mercado financeiro tem uma gama enorme de produtos e serviços. A maioria deles tem alguma razão para existir, fazem sentido para uma ou outra pessoa, mas alguns são 99,9% das vezes interessantes só para quem está vendendo e ganhando uma comissão muito gorda. Então, pensando nisso, vocês hoje vão descobrir e entender se aquela pessoa que está te vendendo algum produto ou serviço ou te orientando realmente trabalha para você ou para si mesma ou para a instituição financeira. Olá, meu nome é Pedro Jobim, sou sócio e planejador financeiro aqui na Rio Claro Investimentos. Nós somos uma empresa 100% independente. Aqui a gente nunca ganha comissão sobre os investimentos, sobre os ativos que a gente está indicando para os nossos clientes, exatamente porque a gente acredita que esse modelo de trabalho comissionado tem um conflito de interesse muito grande, que incentiva as pessoas a venderem produtos ruins e ativos ruins para os clientes que muitas vezes poderiam estar investindo de uma forma muito mais eficiente. Um disclaimer importante antes da gente entrar na lista de quais são os piores ativos que a gente vê todos os dias na carteira dos nossos clientes é que nenhum desses ativos que a gente vai falar aqui é crime ou algum tipo de golpe. São ativos regulamentados dentro do mercado financeiro, mas que, em geral, são péssimos para quem investe. E também, claro, aquela pessoa que está te vendendo pode ser que ela esteja, de fato, mal intencionada ou, pelo menos, seja uma pessoa egoísta que só pensa na própria comissão e não em realmente auxiliar os clientes, mas também, às vezes, ela não sabe que aquilo que ela está vendendo é ruim. Aquele velho dizer, né, para quem só tem martelo, acha que tudo é prego. Então, ele foi treinado para achar que aquilo ali era bom e como ele não conhece as outras opções dentro do mercado financeiro, ele realmente acredita que aquilo ali é interessante de ser vendido para os seus clientes. Outro ponto interessante que você, acompanhando o vídeo até o final, vai ver é que muitos desses investimentos que nós vamos falar realmente têm características muito parecidas, né? Tem coisas que são realmente comuns entre esses ativos que fazem eles serem muito ruins para o investidor e muito bons para o vendedor. O primeiro deles que a gente vai falar hoje são os famosos COIs. Tem muita gente já que sabe que é furada, mas a gente vê em quase 100% das carteiras que chegam de assessorias de investimento, a depender de quão capacitado e bem intencionado ou não é o assessor daquela pessoa, vai ter um peso menor ou maior de COI, mas como a boa parte das corretoras tem colocado uma meta forte e os bancos também em relação a esse produto, muita gente acaba tendo eles. O COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas, que na prática é uma caixinha preta que você não sabe como que de fato a instituição financeira que estruturou esse COI está investindo o seu dinheiro, mas você sabe e faz um acordo com ela de como você vai receber o dinheiro e em quais situações. Normalmente ele vai ter ali investimentos no exterior, vai ser atrelado a algum índice, a algum fundo. A maioria das vezes ele tem uma proteção de capital, que é o principal discurso de venda de quem entrega aquele ativo,
e 100% das vezes ele tem o maior problema, que é a falta completa de liquidez. Normalmente ele vai ter ali 3, 4, 5, 6, 7 anos de prazo e nenhuma liquidez, você não tem como resgatar esse dinheiro antes. Se tentar vender para a corretora, talvez ela recompre de você com um deságio gigantesco. O problema do COI é que ele parece muito bonito, né? Parece que é fácil você investir em diversos ativos, às vezes mais complexos, no exterior, em fundos que você não teria acesso normalmente, e ainda ganha uma proteção de capital ali ao longo do tempo, ou seja, você sabe que vai recuperar pelo menos o dinheiro que você investiu. O pulo do gato, no entanto, nas instituições é que normalmente eles são contraparte nesse processo, eles estão fazendo uma estrutura ali que vai dar muito dinheiro para a corretora, além de garantir que seu dinheiro vai ficar preso lá durante um período muito grande. A ilusão de uma proteção de capital, na verdade, se de fato você ficar com o seu dinheiro parado ao longo de 5 anos, é apenas uma ilusão, porque você vai perder não só para a inflação, como todo o custo de oportunidade do investimento naquele tempo. Em uma economia, por exemplo, como agora, que a gente tem 10,5% só de taxa Selic, você deixar o dinheiro parado por 5 anos é a mesma coisa de perder 60%, 70% daquele valor, porque é o dinheiro que você deixa de receber ao longo de todos esses anos. Além de perder toda a liberdade do rebalanceamento, da gestão daquele ativo que vai ficar preso ao longo de todo esse tempo. Diversos estudos, inclusive, que ainda são incipientes no nosso país, mas estão começando a fazer, mostram que a maioria das carteiras de COIs estão ali perdendo para o CDI no longo prazo, e em troca disso você está perdendo a sua liquidez, ou seja, você não agrega nada na sua carteira de investimentos. Todo ativo que entra dentro de uma carteira de investimentos deve estar ali para ou aumentar a liquidez, ou diminuir o risco, ou aumentar a rentabilidade esperada, e o COI não faz nada disso. E como você prende o seu dinheiro por um período muito longo, ele paga também comissões gigantescas para quem vende, que aí já é o primeiro alerta vermelho que todo mundo deveria se perguntar. Na hora que alguém estiver te vendendo algo, você pode perguntar quanto que ele ganha para te vender aquilo. E se esse número for muito alto, provavelmente é porque aquilo não é bom para você. Um bônus aqui também no COI são as operações estruturadas, que também são operações ali pontuais, que muitas corretoras ficam tentando empurrar, principalmente para aqueles clientes mais agressivos, que gostam de ter a sensação de estar fazendo algo muito complexo, mas também normalmente só fazem uma bagunça na sua carteira, deixam o seu dinheiro preso e não agregam em nada na expectativa de rendimento no longo prazo da sua carteira de investimentos. Então, primeiro da lista aí, COI, a gente pode quase sempre, eu até hoje não vi nenhum que fizesse muito sentido você colocar na sua carteira. Existem sempre opções mais interessantes para você investir, mesmo que seja num ativo mais difícil ali de conseguir dentro da sua carteira de investimentos. O segundo ativo que a gente vai falar hoje, parece até que todos eles começam com C, é o consórcio. Não sei nem se a gente pode falar que o consórcio é um tipo de investimento ou um ativo, mas muita gente tem vendido ele como se fosse um investimento, que aí é onde é a maior furada possível. Todo dia eu abro aqui as redes sociais e tem gente falando, ó, você compra um consórcio, dá entrada nesse, compra um imóvel, faz isso, esconde toda a parte ruim desse ativo. 90% das vezes você tem uma opção muito mais interessante para conseguir adquirir o que você precisa de uma forma mais eficiente e mais inteligente. Assim como o COI, o consórcio é uma maneira de vender um produto de uma forma muito bonita, né? Inclusive o consórcio só existe no Brasil, foi inventado aqui. Foi uma ideia bastante inteligente ali no início, quando funcionários de um banco se juntaram e falaram, olha, a gente coloca aqui um pouquinho de dinheiro todo mês junto, ninguém aqui tem dinheiro para comprar um carro, mas se a gente juntar o nosso dinheiro, a gente compra um carro por mês para cada pessoa e aí a gente sorteia quem é que vai ganhar o carro em cada mês. Parece uma ideia genial, muito interessante, mas na prática o custo dela é muito alto, especialmente para aquela pessoa que não está precisando do carro agora, que não está precisando do apartamento agora e já começa a pagar um consórcio. Ou seja, você poderia estar guardando o seu dinheiro com liberdade, com tranquilidade, fazendo ele render e passa a investir em algo que rende de forma negativa, porque o consórcio vai aumentando o valor da parcela e sendo corrigido ao longo do tempo, que você
fica preso por anos e anos, que aí é uma das características que vocês vão ver que na maioria desses investimentos são muito ruins porque você perde completamente a sua liberdade, a sua liquidez. Então, se você mudar de ideia lá na frente, se tiver uma emergência, se tiver um problema, você não tem acesso a esse dinheiro durante um longo período de tempo e não tem nenhuma vantagem em relação às outras estratégias que seriam guardar o dinheiro ou, no caso, principalmente dos imóveis, fazer um financiamento, que você vai ter muito mais tranquilidade, liberdade e na prática vai pagar menos juros, sim, porque muita gente vende os consórcios falando que eles não têm juros, mas quando você vai de fato fazer as contas e colocar na ponta do papel os ajustes, as taxas de administração, os juros efetivos que de fato você vai pagar são muito maiores, especialmente porque você só começa a usufruir do bem quando você for sorteado ou der um lance ali no consórcio, ao contrário de outros formatos que você só vai gastar dinheiro a partir do momento que você de fato adquirir aquele bem, seja um carro, seja um imóvel, seja outras modalidades de consórcio, que hoje tem consórcio para quase tudo. Então, mais uma vez, fuja desse tipo de investimento. Se tiver, inclusive, dúvidas sobre como sair do consórcio ou por que ele é tão ruim, também pode deixar aqui embaixo ou conversar com um dos nossos planejadores. Inclusive, em breve a gente deve fazer um vídeo mais completo sobre consórcios, explicando tudo isso. Os próximos ativos que muita gente já conhece também são os seguros resgatáveis. Esses, mais uma vez, mesma história, muito bonitos de vender, dão uma comissão enorme para quem vende. Parece que você não está gastando dinheiro, você está misturando o seguro com o investimento, mas, na verdade, é muito ruim, a maioria das vezes, para quem compra esse tipo de ativo. Não se confundam com o seguro normal, o seguro temporário, que você vai pagar enquanto você precisar estar segurado. Você pode cancelar na hora que você quiser, você vai pagar um valor muito menor, que você tem liberdade para trocar de seguradora, para fazer o que for necessário ao longo da vida. Os seguros resgatáveis parecem muito mais seguros, você não vai perder, você vai receber seu dinheiro de volta, mas na verdade você está pagando muito mais para fazer um planejamento fechado e ficar preso mais uma vez àquele ativo. Ou seja, mais uma vez você perde a sua liquidez, você deixa de guardar dinheiro em algo que poderia render muito mais e guarda em algo que rende muito menos e que não vai deixar você sair dali tão cedo. Então também é algo que dificilmente vai fazer sentido. Todo planejamento financeiro deve levar em consideração a necessidade de talvez ter seguro de vida, mas dificilmente vai fazer sentido um seguro de vida resgatável, que é aquele mais caro em que você não tem liberdade para sair. Se você sair, você perde muito dinheiro e que você consegue resgatar lá no futuro uma parte do que você colocou, mas se você tivesse investido essa diferença em outro lugar, você ia ter muito mais dinheiro do que com esse tipo de ativo. Aí a gente já vai vendo um pouco da correlação entre esses ativos, né? Até agora a gente tem uma característica muito comum entre eles, que é a falta de liquidez, as multas para sair mais cedo ou até a impossibilidade de sair mais cedo. E um dos piores que a gente vê, que é o quarto aqui da nossa lista, são aqueles investimentos no exterior, que são apólices fechadas, normalmente eles chamam de trust ou chamam de alguma outra forma. Eu não vou falar aqui o nome das empresas, mas se quiserem colocar aqui no comentário, depois a gente pode conversar, mas que inclusive eram ativos que eram bem mais populares alguns anos atrás, quando o dólar estava mais baixo e quando era mais difícil investir no exterior, mas ainda vemos muitas pessoas com essas apólices e que não conseguem, de fato, sair delas. São apólices em que você tem que mandar remessas regulares de dólares para o exterior. Normalmente, assim como os COIs, eles dão um rendimento mínimo, mas que não é significante, dado o prazo dessas apólices, que normalmente são 10, 20, 30 anos. Você é obrigado a continuar contribuindo, mesmo que o dólar suba e não consiga. Inclusive, muita gente acabou se dando mal por causa disso, porque comprou essas apólices quando o dólar estava R$ 2,50, R$ 3, depois não conseguiu continuar pagando quando o dólar subiu. E se você parar de pagar, se você tentar resgatar o dinheiro, você vai pagar uma multa enorme. Esses ativos dão uma comissão gigantesca para quem vende, exatamente porque a partir do momento que você pagou a primeira parcela, seu dinheiro está praticamente perdido ali dentro, você só vai reaver ele daqui a 20, 30 anos. Além disso, ao longo de todos esses anos, além deles prenderem o dinheiro, eles te cobram taxas extremamente abusivas. Você vai estar ali pagando
3, 4, 5, 6% ao ano, eu já vi aqui, de taxa sobre taxa no seu investimento, que vai corroer completamente o seu rendimento ao longo de todos esses anos. Então, mais um ativo aí que muita gente talvez tenha na carteira. Quem tem, com certeza se identificou agora, que vale a pena você conversar com um dos planejadores da Rio Claro para poder, pelo menos, entender o que pode ser feito, se dá para parar de pagar, se já faz sentido fazer algum resgate e como lidar da forma correta com seus investimentos no exterior, que inclusive são até mais baratos do que se investir aqui no Brasil. Não tem por que entrar nesse tipo de estrutura que não traz nenhuma vantagem. E por último, um investimento que é novo, dificilmente você encontra de clientes antigos, mas principalmente vem entrando muito em carteira de clientes maiores nas corretoras, com assessores de investimento, que são fundos retipados. Na prática, são fundos de direitos creditórios, FDICs, fundos imobiliários, fundos de investimento em participações, que, em vez de serem negociados na Bolsa de Valores, são negociados num balcão da CETIP, onde você tem um volume muito menor de negócios, consequentemente um spread muito maior entre compradores e vendedores, taxas escondidas e uma liquidez muito pequena. Mais uma vez, o problema da liquidez aí aparecendo nos investimentos. Você muitas vezes não sabe quanto você está pagando para aquela pessoa que está te vendendo aquele produto, muitas vezes vai ficar preso naquele produto ou não vai conseguir vender pelo preço que você pagou, porque aquela pessoa te vendeu caro demais. São, então, riscos que às vezes não faz sentido nenhum você correr. Muitas vezes aquela pessoa que está te vendendo vai falar que tem taxas excelentes, que paga ótimos dividendos, mas a maioria das vezes não faz sentido quando a gente vai comparar com o resultado, que é você perder a liquidez do seu dinheiro. Se você tentar vender, você não consegue e muitas vezes são ativos muito menores e mais voláteis que às vezes estão pagando uma taxa boa naquele momento, mas podem parar de pagar em breve ou inclusive quebrar. Então é algo que não faz quase nenhum sentido. A maioria das vezes, inclusive, são só investidores qualificados, ou seja, que têm mais dinheiro, que acabam comprando isso e, consequentemente, perdendo mais dinheiro. Já tem casos, inclusive, aqui que a gente demorou meses para conseguir se livrar desses ativos na carteira, porque ninguém queria comprar. E aí, você tem algum desses ativos na sua carteira ou algum outro que você está em dúvida se faz ou não sentido manter na sua carteira, ou está ouvindo alguém querendo te vender alguma coisa que parece bonita, mas tem alguma pegadinha? Bom, nesse vídeo você aprendeu algumas maneiras de conseguir identificar quais são os ativos ruins. A primeira delas é a perda da liquidez. Se você não consegue resgatar o ativo, se não tem liquidez no mercado, se você tem uma multa enorme quando você tenta resgatar esse ativo, tente fugir dele. Não tem por que você abrir mão dessa coisa tão importante que é a sua liberdade de movimentar o seu dinheiro caso você precise ou caso faça sentido num rebalanceamento ou numa mudança de estratégia para a sua carteira de investimentos. O segundo alerta vermelho é a comissão. Todos esses ativos que eu falei aqui só existem porque eles pagam uma comissão enorme para aquelas pessoas que vendem esse tipo de ativo. Senão, ninguém compraria, ninguém estaria tentando te convencer a comprar algo que não faz sentido dentro da sua estratégia de investimentos. E o outro ponto é entender que todo e qualquer ativo que entra dentro da sua carteira tem que contribuir positivamente para ela. Sempre que você aloca dinheiro em algo, por mais que esse dinheiro esteja sobrando, você está deixando de alocar em outra coisa. Então não basta render positivamente, tem que render melhor do que as outras opções e tem que ter uma relação risco-retorno e liquidez mais interessante. Se você quer, de fato, ter alguém que trabalha só para você, que não ganha comissões escondidas e não tem nenhum interesse em vender algo que seja ruim, tem interesse apenas em fazer o que é melhor para o seu planejamento financeiro e para o seu futuro, conheça a Rio Claro Investimentos. Com um modelo completamente isento, sem estar ligado a nenhuma instituição financeira, sem ganhar comissão nenhuma sobre o produto, a gente trabalha só para os nossos clientes, para garantir o sucesso financeiro deles.
Se você quer ter um pouco dessa experiência, quer ser um cliente da Rio Claro, não deixe de conferir aqui embaixo, a gente está deixando um link em que você pode agendar a sua primeira reunião com um dos nossos planejadores financeiros. E claro, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não se esqueça de curtir, comentar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal.